Seria possível namorar Makima de Chainsaw Man? Makima conquistou o público de Chainsaw Man de uma forma quase doentia. E eu não vou mentir, por muito tempo eu também fazia parte desse grupo. Sim, eu era um daqueles caras que olhava pra Makima e pensava, cara, talvez eu aceitaria virar um cachorrinho dela. Mas tudo mudou quando eu conheci a Rezi. Entendo quem prefere ela e tal, mas pra mim a Rezi continua sendo muito melhor. Só que recentemente eu tava procurando ideias de vídeo e acabei entrando numa comunidade de fãs de anime. Lá tinha uma enquete sobre as waifus favoritas da galera e, como era de se esperar, a Makima estava entre as mais votadas. Então eu fui ler os comentários e era exatamente o que você imagina. Eu deixava ela pisar em mim. Eu virava o cachorro dela sem pensar duas vezes. Era dentro. E foi aí que eu percebi uma coisa. Essa discussão nunca morreu. Até hoje as pessoas se perguntam, seria realmente possível ter um relacionamento com a Makima? E mais importante ainda, você conseguiria sobreviver a esse relacionamento? Então hoje nós vamos responder essa pergunta usando apenas a lógica da obra, sem fanfic, sem achismo, sem eu consigo consertar ela. Vamos analisar a personalidade da Makima, seus poderes, seus objetivos e tudo que o mangá mostra sobre ela para descobrir se existe algum cenário onde um relacionamento saudável seria possível. E sim, tem spoilers do mangá inteiro, você foi avisado. Agora vamos começar. Pelo maior problema de todos, a própria Makima. Porque ela não é apenas uma mulher extremamente bonita ou uma chefe manipuladora. Ela é o demônio do controle. E isso muda absolutamente tudo. A habilidade principal dela funciona através de uma regra muito simples. Se a Makima considera alguém inferior a ela, ela pode controlar essa pessoa. E quando eu digo controlar, não estou falando de manipulação emocional. Estou falando de transformar alguém em um fantoche, sem liberdade, sem escolha, sem vontade própria. O problema é que durante os eventos da história, a Makima já alcançou um nível de poder tão absurdo que ela praticamente considera todos os seres do planeta inferiores a ela. Humanos, caçadores, demônios, quase ninguém escapa disso. Então, se você fosse uma pessoa comum, suas chances de construir um relacionamento já começariam próximas de zero. Você não seria um parceiro, você seria uma ferramenta. E talvez nem isso. Mas vamos supor que você seja um caçador extremamente forte. Será que isso resolveria o problema? Não, exatamente. Porque existe outro detalhe assustador. A Makima praticamente não acredita em privacidade. Ela consegue usar animais inferiores para ouvir conversas e coletar informações. Em outras palavras, você estaria sendo observado o tempo inteiro. Imagine namorar alguém que sabe onde você está, o que você está fazendo e provavelmente o que você está pensando antes mesmo de você contar. Pode até soar romântico para algumas pessoas, mas depois de algumas semanas isso provavelmente viraria um pesadelo. Então até aqui a resposta parece ser não. Mas existe um detalhe que muda completamente a discussão. A Makima não é incapaz de amar. Na verdade, o mais trágico sobre ela é justamente isso. Ela deseja conexões genuínas. Ela quer ter uma família. Ela quer criar laços verdadeiros. Ela quer pertencer a alguém e ter alguém que pertença a ela. O problema é que ela não sabe fazer isso. A cena do cinema deixa isso muito claro. Enquanto a maioria das pessoas lembra apenas das manipulações e dos crimes dela, existe um momento onde a Makima chora vendo pessoas criando conexões emocionais. Porque aquilo representa algo que ela nunca conseguiu alcançar. E isso nos leva ao Chainsaw Man. O único ser que ela realmente enxerga como igual. Ou talvez até superior. Ela admira o Pochita, respeita o Pochita e, de certa forma, ama o Pochita. Não porque ele a obedece, mas porque ele é o único ser que existe fora do alcance natural do controle dela. E é justamente aí que surge a primeira possibilidade de relacionamento. Se você fosse alguém que ela genuinamente considerasse igual, alguém poderoso o suficiente para existir fora da dinâmica de controle. Nesse cenário, sim, eu acredito que ela poderia desenvolver sentimentos reais, mas isso não significa que seria um relacionamento saudável. Porque a Makima passou literalmente toda a vida resolvendo problemas através da dominação. Ela entende obediência, ela entende submissão, ela entende controle, mas confiança, respeito por limites, vulnerabilidade,
Ela nunca aprendeu isso. Então, mesmo no melhor cenário possível, você ainda estaria se relacionando com alguém emocionalmente quebrado. Alguém que provavelmente tentaria controlar situações sem perceber. Alguém que confundiria proteção com posse. Alguém que teria enorme dificuldade em enxergar uma relação como uma parceria. E ainda assim, eu não acho que tudo seria ruim, porque diferente do que muitos imaginam, a máquina não busca apenas destruir pessoas. Ela busca criar um mundo melhor. O método dela é monstruoso, mas o objetivo final sempre foi eliminar sofrimento, medo e tragédias da existência humana. Ela acreditava genuinamente que estava salvando o mundo. E isso mostra que existe uma parte dela capaz de se importar com os outros, mesmo que essa parte esteja completamente distorcida. Então chegamos à resposta final. Seria possível namorar a Makima? Surpreendentemente, sim. Eu realmente acredito que existe um cenário onde isso aconteceria, mas existe uma diferença enorme entre conseguir namorar a Makima e conseguir manter um relacionamento saudável com ela. Porque o maior problema nunca foi falta de amor. O maior problema sempre foi a forma como ela entende o amor. Ela tem potencial para amar, mas também carrega tudo aquilo que torna esse amor assustador. Então, se você fosse uma pessoa comum, eu te daria alguns meses de puro sufoco, uma vida sem privacidade e uma rotina emocionalmente exaustiva. Agora, se por algum milagre você fosse alguém que ela enxergasse como igual, talvez as coisas funcionassem, talvez vocês fossem felizes, ou talvez você acabasse participando de um plano para remodelar toda a existência humana. Sinceramente, com a Makima nunca dá para saber. Então a minha resposta final é: sim, é possível namorar a Makima. A questão é outra. Você realmente teria coragem de tentar?